Isso mesmo. Boa noite para você, Nader, todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Realmente é um caso que chocou toda a região, né? Teve uma repercussão muito grande aqui no nosso estado no ano passado e a gente tem novidades sobre esse caso porque o responsável pelo crime, esse homem, ele foi julgado no dia de ontem, ele foi condenado a mais de 34 anos de prisão. Como você falou, então, esse homem, ele era vizinho da vítima e ele monitorava toda a rotina dela. Quando ela chegou em casa no dia 10 de março, ali por volta das 2 horas da manhã, o homem invadiu a casa dessa jovem. Ele invadiu a casa, esfaqueou o pescoço dela, estuprou a mulher desacordada e depois usou um fio da extensão do ventilador para enforcá-la. Na sequência, ele ainda tomou banho na casa da vítima e levou a televisão da casa dela. O júri condenou o homem, então, por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, asfixia, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e também feminicídio, além dos crimes conexos, né, de estupro e furto durante esse crime. O homem, ele deve cumprir a pena de 34 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias multa em regime inicial fechado. Nader, é importante destacar que esse mesmo homem de 28 anos, ele também matou a facadas Vanessa de Lima, de 25 anos, em Joinville. O crime, ele aconteceu em 2021. Mas o julgamento desse caso só aconteceu em novembro do ano passado, meses depois que ele acabou matando outra vítima aqui em Blumenau. Nader. Que uma vergonha, né? Isso é vergonhoso, você saber que o cidadão já tinha matado outra mulher e estava em liberdade. Quando eu falo que nós temos que mudar nossas leis, deixa eu dizer, eu não falo contra o judiciário, não é contra o Tribunal de Justiça, contra os nossos juízes, eu não falo contra a nossa magistratura, eu falo contra o nosso Código Penal. Um Código Penal ultrapassado, cheio de remendos, parece uma colcha de retalhos, onde vivemos com emendas, com leis que vão sendo aos poucos aplicadas diante da necessidade de uma população que há 100 anos era 10 vezes menor. É inadmissível que tenhamos 2 mortes que poderiam ter sido evitadas por descaso, por desrespeito, por simplesmente não se preocupar em tirar um monstro como esse do convívio social. Vou fazer uma pergunta para você. Coloca a imagem da cara dele ali. Você acha que aquele homem, esse aí, ele pode se ressocializar? Ele tem condições de voltar ao convívio social, ao convívio na rua com as pessoas? Fala sério, olhando a cara dele. Não precisa, gente. Não precisa. Tá na cara que ele é bandido. Tá na cara que ele é bandido. Que loucura saber que perdemos uma vida por não deixarmos ele preso da primeira morte. A pergunta que eu faço, será que foram apenas essas 2 mulheres? E quantas outras mulheres não podem ter sido mortas e que os corpos foram encontrados e que não conseguiram ligar a ele? Talvez a Paola não tenha informação, Paola, mas ele estava morando aí em Blumenau, tinha esposa, tinha mulher, tinha outra pessoa, você sabe me dizer? Você se recorda? Nader, infelizmente eu não tenho essa informação. A informação que a gente tem no momento é que ele morava ali naquele mesmo prédio, muito próximo ao apartamento da vítima, e de lá ele acompanhava toda a rotina dela. Ele planejou esse crime, ele planejou que quando a vítima chegasse em casa, ele a atacaria. A gente está mandando mensagem aqui agora. Obrigado, viu, Paola, pela sua participação. Boa noite para você. É uma pena abrir o Cidade Alerta de hoje com uma notícia como essa. Mas o pessoal está me perguntando aqui, nada, mas peraí, se ele não tinha relação com ela, por que feminicídio? Ela foi morta por gênero, por ser mulher. É essa a característica do feminicídio. Feminicídio, ele acontece quando você tem relação entre o assassino e a vítima. Pode ser um patrão e empregado, marido e mulher, namorado, irmãos, primos. Há relação. Nesse caso, não é homicídio, é feminicídio porque ele a matou por ser mulher. E tem um detalhe, eu nem entrei no mérito ali com ela porque eu não tive acesso. Mas se ele deixou ela desacordada, será que ele já não a matou e depois a abusou sexualmente dela? E ainda seria vilipêndio de cadáver?
Olha que monstro que nós estamos falando. 34 anos de cadeia. Tem outro crime dele, deve ter pego pelo menos mais uns 30 anos. Então, tomara que morra na cadeia, o que não vai acontecer, lamentavelmente.